Doutor Rômulo, eu queria começar falando, a gente está falando dessa questão do tabaco. A população podia fazer o que queria, fumar onde queria, como é que era isso antes? Era livre. Existia a anuência do poder público com a fabricação e a comercialização. Só existia isso, essa regulamentação. Poderia fabricar e poderia comercializar. E então o cidadão ele era livre para consumir, fazer uso do cigarro da forma que ele queria. Não tinha nenhuma regra, ele fumava em lugares públicos, fechados ou não? Qualquer lugar. Tanto é que antes de 88, as pessoas fumavam livremente em aviões, em ônibus, em transportes públicos, locais públicos. Não existia nenhuma proibição. Em 1988 veio a primeira regulamentação, né, com algumas orientações. O que foi que aconteceu? O que foi que mudou a partir de 1988? 88 veio através de um decreto interministerial, Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde, recomendando a adoção de algumas práticas para desestimular o uso do cigarro. Foi apenas uma recomendação. Foi aí que tudo começou. A partir de 88, eles entenderam que haveria a necessidade de desestimular, porque o uso era descontrolado, desenfreado, não tinha regra nenhuma, e acabava incomodando aquelas pessoas que estavam ali do lado do fumante e que não fumavam. Então, existia até estudos dizendo que a fumaça do cigarro, depois que ela saía do pulmão do fumante, ela passava por uma cadeia química dentro do pulmão. Quando ela era expelida, ela era expelida com o dobro de malefício que ela causava quando ela era ingerida pelo fumante. Então, aqueles que estavam fumando passivamente, eles eram contaminados duplamente pela fumaça do fumante, né? Da pessoa que consumia o cigarro. Então, diante disso, repartições públicas, empresas, bares, restaurantes, houve a necessidade de se regulamentar, porque pesquisas demonstravam que realmente o cigarro fazia mal à saúde. E foi aí que aquela história de fumar dentro do avião já começou a passar por algumas restrições? Aí houve a autorização de que, para as empresas, que se elas quisessem implementar essas medidas restritivas, elas poderiam. E poderiam, inclusive, delimitar os locais que poderiam ter acesso, os fumantes e os não fumantes. Então, a partir daqui, foi aí que no avião a gente percebeu essa mudança. Na parte traseira do avião passou a ser restrita aos fumantes e na parte dianteira do avião aos não fumantes. Mas sem barreira nenhuma para impedir a fumaça de passar de uma área para outra. Ou seja, o que até 1988 era visto como bonito, como símbolo de status, de dinheiro, de poder, que era a questão do fumo, passou a ser assim, status, dinheiro, é poder, mas também faz mal. Isso Começaram mesmo. a ver que o cigarro ele tinha um lado prejudicial. Acendeu aquela luzinha amarela, né, do alerta, né? Uhum. Atenção, o cigarro não é tão glamour, não é tão sucesso como a mídia está propagando. E logo 2 anos depois dessa primeira portaria ministerial, interministerial, que foi em 1990, a história já começou a tomar um rumo ainda mais restrito, né? Essa história de fumar ainda ficou mais restrita aqui no Brasil. O que aconteceu? Passou a época de recomendação, passou para proibição mesmo. E aí começaram as proibições. Fumar em voos só passou a ser permitido em voos com durações acima de 2 horas e etc. Então, em 88, tratava-se de uma recomendação. A partir de 1990, passou-se a exigir, a proibir. E também, em 1990, com o advento da Constituição de 88, houve a necessidade também de se regulamentar a questão das propagandas e de se inserir também nas propagandas de cigarro e nas carteiras de cigarro, nos produtos, a inserção. O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Então, isso aí foi regulamentado através dessa portaria, aí 1050 de 1990. Também olhando para o que estava acontecendo no mundo, né? As indústrias de cigarro, elas começaram a sofrer punições severas nas cortes internacionais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos,
Nos Estados Unidos, as empresas de cigarro elas começaram a sofrer indenizações muito violentas por conta da questão das doenças graves causadas pelo tabagismo. Então, isso entre 1980 e 90. Exatamente. E aí o governo, então, passou a prestar mais atenção a essa situação. Talvez até com receio de sofrer demandas judiciais por uma omissão em legislar, em disciplinar o uso desenfreado de uma substância que começou a se comprovar nociva à saúde. Ainda não existia a lei do tabagismo, do antitabagismo, mas houve casos, houveram alguns casos em que as pessoas elas realmente procuravam indenizações com relação a essa questão dos malefícios ou de problemas de saúde que adquiriram por conta do fumo, por conta do cigarro, ou até 1996, que foi quando a lei surgiu, esse problema, isso não chegou à justiça? Isso não chegou à justiça e hoje em dia chega muito pouco também. Mesmo com o vácuo legislativo entre o início da comercialização do cigarro, que data de 1900 antigamente, até o início da regulamentação, eram pouquíssimas as ações que chegavam ao judiciário. E hoje em dia também, eles entendem que é o livre-arbítrio do cidadão em consumir um produto que ele é autorizado pelo governo a ser fabricado no Brasil, a ser comercializado livremente no Brasil. Então, se a pessoa fuma, é porque ela exerce o direito que ela tem livre de consumir os produtos que são expostos à venda aqui. Eu, quando eu era criança, eu brinquei muito com isso, eram aqueles cigarrinhos de chocolate. A indústria fabricava para criança uns cigarrinhos de chocolate e os pais inocentemente compravam para os filhos e os filhos brincavam, faziam de conta estavam fumando, depois tiravam o papel e comiam o cigarrinho de chocolate. Mas existia até esse produto já incentivando a criança, talvez não necessariamente incentivando a criança a fumar, mas já colocando a criança em contato com o cigarro, né? Então, apenas agora, em 2014, é que foi proibida a fabricação de qualquer tipo de produto dirigido à criança em formato de cigarro. Então, esses cigarrinhos, hoje em dia, a pessoa já não consegue encontrar mais, porque foi proibido. Ok, mas era uma coisa que já há muitos anos atrás, 20, 30 anos atrás, já meio que colocava a criança naquele mundo do tabaco. Antes de 88 colocava, depois de 88 continuou colocando, depois de 1990 continuou colocando, depois da lei, só agora em 2014 é que essa prática foi proibida. Então, quer dizer, muita coisa passa desapercebida, né? E as pessoas vão tendo contato com esse tipo de produto. Então a jurisprudência entende que o cidadão está no livre-arbítrio dele de consumir um produto que ele sabe que faz mal à saúde. Por isso que os tribunais vêm entendendo que não é devida a indenização, porque não decorre de um ato ilícito.